Sejam bem-vindos ao canal, pessoas de luz, pessoas do bem. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a redigir uma contestação para a segunda fase da OAB. Confira aqui comigo. Para que serve uma contestação? O que é uma contestação? Ora, contestação nada mais é que a resposta do réu à petição inicial do autor. É através da contestação que o réu se defende e desarticula os argumentos do autor. Contestação para o seu oferecimento não depende de preparo. Você não antecipa nem paga nenhuma custa. E o prazo da contestação é de 15 dias úteis. Ela vai ser oferecida perante o juiz em que se processa a petição inicial. Ela é facultativa. O réu não sofre nenhuma penalidade se deixar de apresentá-la, mas ele pode ser considerado revel. O que é revel? Se o réu não contestar a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. O fundamento legal da nossa peça, que tem que constar na parte preambular para pontuar, é o artigo 335 do Código de Processo Civil. Vamos para a nossa peça. Começamos com o endereçamento. Qual que é o endereçamento? O juízo onde se processa a ação. O juízo que expediu a citação. Então, nós começamos assim: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Quinta Vara Civil da Comarca de Juiz de Fora. Vamos imaginar que esse processo se iniciou na Quinta Vara Civil da Comarca de Juiz de Fora. Apenas como exemplo aqui. Em seguida, nós colocamos o número do processo, já que ele já é conhecido. Iniciamos a parte preambular. Vamos imaginar que nós estamos representando a empresa B6W. Nós colocamos o nome dela aqui, já qualificado. Na ação de indenização por danos materiais e morais Quelebov, colocamos o nome do autor aqui, também já qualificado. Por que nós colocamos já qualificado? Porque tanto o autor quanto o réu já foram qualificados na petição inicial. Então não é necessário repetir. Vem, respeitosamente, por intermédio de seu advogado, que abaixo assina, colocar aqui a expressão procuração anexa, que você vai estar juntando a procuração na contestação, oferecer contestação com fulcro no artigo 335 do CPC. Esse artigo 335 é o nosso fundamento legal. Ele tem que constar obrigatoriamente na parte preambular para você pontuar. As razões de fato e direito que passa a expor. Se a contestação for em um processo de embargos de terceiro, embargo de terceiro é uma ação autônoma. O fundamento da contestação não vai ser o 335, vai ser o 679. Você abre agora o tópico dos fatos. O que você vai narrar aqui nos fatos? A síntese do processo, um resumo do que o autor sustenta e vai contar a sua versão dos fatos. Ao final, você vai colocar uma conclusão dizendo que improcede a pretensão do autor. E no final, você coloca, em síntese, os fatos. Pause o vídeo e veja a fórmula dos fatos. Vai facilitar muito a sua vida na prova. Superados os fatos, nós devemos procurar se existe alguma preliminar a ser arguida. E abrimos o tópico aqui, preliminares. O que são preliminares? Tratam de alegações de ordem formal que devem ser apresentadas antes de começar a discussão do mérito. Essas matérias estão previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil.
Tá aqui o nosso fundamento. Muito importante estudar esse artigo para sua prova. Vamos imaginar aqui que nós vamos arguir a preliminar de impugnação da justiça gratuita do autor. Ora, o autor não preenche os requisitos, ganha mais do que ele está dizendo que ganha. Então ele tem condições de pagar as custas do processo. A título de exemplo, ficaria mais ou menos assim. Vamos supor também que nós vamos arguir uma preliminar de ilegitimidade passiva. Ou seja, o réu não é a pessoa correta a ser demandada nessa ação. O autor demandou B, mas na verdade errou. Ele deveria ter demandado C. Ficaria mais ou menos assim. Você vai fundamentar de forma completa. Este aqui é só o começo. Então, superadas as preliminares, nós devemos verificar se o caso possui alguma prejudicial de mérito. O que seria prejudicial de mérito? Prejudicial de mérito se dá quando ocorre prescrição ou decadência. Então vamos imaginar que o caso que nós estamos contestando aqui possui uma prejudicial de mérito de prescrição. O juiz, se ele reconhecer a prescrição, ele não adentra a análise do mérito, mas ele extingue o processo com resolução de mérito. O que isso significa? O juiz reconhecendo a prescrição, o autor não poderá propor uma nova ação querendo rediscutir a mesma coisa. Então, como que nós vamos colocar a nossa prejudicial de mérito? Vamos imaginar que o autor ingressou com uma ação de reparação civil. Nós vamos colocar aqui, o prazo para ação de reparação é de 3 anos, conforme o artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. Uma vez que o fato ocorreu em colocar a data, o autor tinha até a data X para ajuizar a ação. Ocorre que o autor ajuizou a ação em data X, ou seja, fora do prazo legal, de forma intempestiva. Dessa forma, sua pretensão está prescrita, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito. Conforme nós falamos, quando é reconhecida a prescrição, o juiz ele não analisa o mérito, mas ele extingue o processo com resolução de mérito. E devemos nos ater ao seguinte, aos prazos prescricionais do artigo 206 do Código Civil. Neste artigo aqui, nós encontramos as várias situações e os seus respectivos prazos prescricionais. Então, para a sua prova, tem que saber o artigo 206 do Código Civil. Superada a prejudicial de mérito, nós vamos agora defender o mérito propriamente dito. Então, nós colocamos o subtítulo, mérito ou do mérito. Neste tópico, o réu ele vai apresentar toda a sua defesa. E nós vamos começar assim. Acaso não acolhidas preliminares e a tese de prescrição, ou seja, a prejudicial de mérito, passamos a combater o mérito. Então, aqui nós vamos colocar que não existe dano material, porque nos termos do artigo tal, ou da jurisprudência tal, ou da doutrina tal. Então, na parte do mérito, colocar toda a matéria defensiva de fato e de direito. Ao final, você formula a conclusão. Desta forma, os pedidos do autor devem ser julgados improcedentes, com a condenação deste em custas, despesas processuais e honorários de sucumbência na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil. Este ainda não é o nosso pedido, é apenas a conclusão do mérito, para não ficar sem sentido. Redigido o mérito, nós formulamos os pedidos. Então, os pedidos, a parte dos pedidos é a mais importante da contestação.
Então, nós iniciamos colocando o subtítulo dos pedidos. O que nós vamos pedir aqui? Primeira coisa, nós vamos pedir o acolhimento das preliminares. E nós vamos repetir todas as preliminares que nós arguimos na peça. Então, nós vamos colocar desse jeito aqui. Como nós arguimos as duas preliminares de impugnação de justiça gratuita e de ilegitimidade passiva, então nós vamos repeti-las aqui. Na preliminar de impugnação de justiça gratuita, nós vamos pedir para indeferir o pedido. Na preliminar de ilegitimidade passiva, nós vamos pedir a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. Em seguida, nós vamos apresentar a prejudicial de mérito que nós arguimos, que foi a prescrição. Então, acaso superadas as preliminares de mérito, então que seja acolhida a prejudicial de mérito de prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil. Apresentada preliminares e prejudicial, nós vamos apresentar agora a defesa do mérito. Então, se Vossa Excelência não acolher nem as preliminares nem a prejudicial, que sejam julgados improcedentes os pedidos autoriais ante as razões aventadas, impondo-se à parte autora a condenação em custas e despesas processuais, honorários advocatícios e todo o ônus da sucumbência. Por fim, nós fazemos aqui o requerimento de produção de provas. Então, nós vamos requerer aqui todos os tipos de provas em direito admitido, em especial prova documental, prova testemunhal, depoimento pessoal, exibição de coisas e documentos e outros reputados indispensáveis ao deslinde da causa. Só uma coisa, se o réu desejar obter os benefícios da justiça gratuita, ele pode pedir aqui também, seja concedidos os benefícios da justiça gratuita. Pronto, realizado todos os pedidos. Agora nós fazemos o fechamento da peça. Nestes termos, pede deferimento, local, data, assinatura, advogado e OAB. Está pronta a sua contestação. Obrigado pela participação, bons estudos. Ajude o canal a gerar conteúdo, gente. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho. Bons estudos e valeu!